Olá pessoal, gratidão por vocês terem feito a capacitação profissional. Primeiro ano, cá estou eu, professor Ivan Ribeiro. Eu sou a Aline Ribeiro. E nós vamos agora dar uma repassada nos conteúdos práticos do que foi o primeiro ano da capacitação profissional em forró. Muito bem, nós começamos falando sobre assuntos muito importantes que devem ser levados em conta bem antes dos passos. E o primeiro deles foi entender os canais de percepção e outros, entender as formas do melhor aprender dos alunos. Muitos professores se preocupam só em como em aprender técnicas de ensino. Ótimo, devemos aprender as técnicas de ensino, porém, será que as técnicas que eu utilizo são as técnicas que vão fazer aquele aluno aprender? Talvez eu tenha que aprender outras, e não pelo meu ponto de vista, mas pelo ponto de vista dele, aluno. Como é que ele aprende melhor? Então, aquele teste básico dos canais de percepção deve ser feito, porque ele aponta ali informações importantes para a gente poder conduzir melhor as nossas aulas no que se refere ao melhor aprendizado para os nossos alunos. Depois nós falamos da importante socialização. Lembrem-se que os alunos vêm para as aulas para fazer amigos, para socializar, para se sentir parte de um grupo bacana. E por que não entregar ao aluno, à aluna, o que eles vieram buscar desde as primeiras aulas? Se você o faz, você estará fidelizando esses alunos desde a primeira aula. Então, para alguns, o aprendizado da dança pode demorar um pouquinho. Lembra que nós tocamos nesse assunto. E ele pode se frustrar porque nem consegue fazer amigos e nem consegue aprender a dançar na velocidade que gostaria. Então, seja anfitrião, seja anfitriã, faça com que os seus alunos se tornem amigos o mais rápido possível, assim eles terão todos os motivos do mundo para voltar para suas aulas todos os dias ou todas as semanas, pelo menos, não é? Depois nós falamos também da importância de trabalhar a percepção musical, a importância de conciliar a célula rítmica, o passo com a célula rítmica da música. Não trabalhar destacadamente o passo e depois colocar música, contar 7, 8 e os alunos saem dançando e executando passos à torto e à direito, sem conciliar minimamente com a célula rítmica e sem consciência, o que é pior. Então, trabalhem sempre a percepção musical, vocês viram como fazer isso durante o curso. E veremos muito mais nos próximos módulos, segundo ano e terceiro ano, que é a continuação da nossa capacitação profissional em forró. Pois bem, nosso curso, como vocês viram na apostila, foi dividido em 3 ciclos de 16 aulas. Agora, de forma mais corrida, mais direta, vamos ver assunto por assunto. Mas lembrem-se, na apostila, e lá é importante porque tem a estrutura da aula como um todo. Tem o aquecimento, a indicação das músicas mais adequadas para cada assunto, tem as revisões dos assuntos anteriores, tem as dinâmicas e as práticas, as propostas de ligações, tem o conteúdo principal, depois tem o encerramento da aula com recados e saideira, a estrutura toda está lá na apostila. Aqui nós passaremos os conteúdos corridos, só os conteúdos novos a cada aula. Você vai notar isso no decorrer do vídeo. Então, teve dúvida? Leia a apostila. Não conseguiu entender pela descrição? Veja o vídeo que você vai saber do que a gente está falando, porque, é claro, na aula foi tudo um pouco mais corrido, tá bom? Então, vamos à prática. Na primeira aula nós falamos do fundamento mais importante das danças a 2, o abraço. Falamos da técnica e falamos da intenção. Para resumir, vamos à técnica direta. O abraço deve ser envolvente, firme e macio. A mão esquerda dele e a mão direita dela conectadas na altura dos ombros, na altura média entre os 2 ombros, ok? O abraço não deve deixar espaços, buracos. Então, todo o meu antebraço, meu braço, meu ombro tem contato com o corpo dela e todo o braço dela, antebraço, tem contato com o meu corpo. Então, muito importante que o abraço seja envolvente, como nós descrevemos e fizemos na prática, firme e macio com os pés intercalados como estamos aqui, ok? Este é o abraço. E qual é a intenção mesmo do abraço? Se você vem com a intenção de oferecer um abraço que seja envolvente, firme e macio, por si só ele já transmite segurança, conforto e prazer para o nosso par. Então abrace com afeto, abrace com carinho e o seu abraço terá técnica e intenção. Depois falamos da
Condução, o segundo fundamento. Bom, talvez ainda na maior parte da dança praticada Brasil afora, a condução seja o homem conduz e a mulher segue. Mas trouxemos uma reflexão. Falamos que talvez seja mais interessante pensarmos que conduzir não é mandar, não é impor, é orientar, é sugerir, é fazer uma proposta. Então, quem sugere, quem faz um convite, espera um entendimento desse convite, um aceite desse convite, uma resposta motora e, consequentemente, o movimento acontece. E nós falamos que quem segue, no final das contas, é quem conduziu. Então, fizemos até esse exemplo aqui, muito simples, né? Se eu peço para a Aline Ribeiro caminhar, eu convido, ela começa a caminhar, ou seja, eu fiz o convite, ela entendeu o convite, mobilizou uma resposta motora e, a partir da mobilização da resposta dela, eu segui a resposta que o meu convite gerou nela. Quando pensamos assim, indo para o abraço e pensando numa condução de um passo, qualquer que seja, quando nós colocamos essa intenção, meu par já começa a se mobilizar para que eu tenha espaço para fazer o passo à frente, se eu quiser, se for o caso. Então, esses foram os conceitos, as reflexões que trouxemos sobre condução. Na primeira aula, falamos também sobre a primeira base estrutural, a mais fundamental, a mais elementar, a que vai fazer com que os seus alunos se sintam dançando já na primeira aula, que é o passo básico lateral. E para conciliar com a música, lembrem-se que nós primeiro passamos o peso para a nossa direita, esquerda do nosso par, e aí vamos sim fazendo o nosso 1, 2, 3 para a nossa esquerda, direita do nosso par. Mas por quê? Primeiro no tempo forte nós passamos o peso, nunca se esqueçam disso. E aí ficou assim, ó. 7, 8, 1, 2 e 1, 2 e 1, que é como contaríamos na música, né, a cada compasso. Mas nós, naturalmente, vamos contar como é de costume na nossa percepção de base, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, esta base é fundamental que seja trabalhada na primeira aula como recurso para fazer os alunos se sentirem dançando logo de cara. A segunda base estrutural que aprendemos foi o passo básico à frente e atrás. E aí, da mesma forma, utilizando a técnica de passagem de peso no primeiro tempo forte para ficarmos conciliados com a célula rítmica. Aí ficou assim: 7, 8, 1, 2 e 1, 2 e 1. Claro que vamos contar 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Muito importante, nunca se esqueçam, para o aluno é bacana quando a gente estabelece para ele, perna direita à frente, amor, por favor, o conceito de meio. Lembra que trabalhamos em círculo, muito importante trabalhar em roda, porque a roda, o círculo, ele agrega todo mundo, ele abraça todo mundo, ele inclui todo mundo, a relação espelho e turma, espelho, enfim, frente para o espelho, às vezes exclui os mais tímidos que vão ficar no fundo. Então, trabalhar bastante em círculo e estabelecer a percepção do meio. Normalmente nós vamos fazer com que os alunos comecem ele com a esquerda livre, digo com a direita livre, ela com a esquerda livre. No 7, 8 vamos primeiro passar o peso para o meio, ficando assim, 7, 8, passa o peso, isso, ela passa o peso para trás, ele passa o peso para frente e a gente segue a marcação básica. Muito bom. Essa foi a primeira aula, agora vamos para a segunda? Muito bem, vamos só te chamar a atenção para o fato de que eu estou com a perna esquerda marcada, para você ficar atento, atenta, qual lado é esquerdo e qual direito da nossa execução. E a Aline está com a perna direita marcada, a barra dobrada, ok? Vamos lá, aula número 2. Falamos sobre a base estrutural, número 3, que é a base de abertura simples. E chamamos atenção para o fato de que aqui os alunos tendem a ficar com os pés tortos. Dissemos que, mais importante que tudo, são as pessoas. Então, a ideia é fazer a abertura e voltar para o par. Depois vem a música e, por último, vem o passo. Então, quem presta atenção no par não tem menos chance de ficar com os pés tortos. Chamamos bastante atenção para isso. A base fica assim: 7, 8, passa o peso e abre. 1, 2, 3. Então, a gente faz a abertura e volta para frente, ou seja,
para o nosso par sem entortar os pés. Dissemos que quando as pessoas entortam os pés, é porque elas começam a pensar na abertura de um lado para o outro, ou seja, passando direto sobre o par, pela frente do par, sem dar atenção para o par, olhando em volta, e o pé começa a ficar torto. Isso é castigo para quem não presta atenção no seu par, hein? Brinca assim com os alunos que eles vão se lembrar. Depois falamos da base estrutural número 4, ainda na segunda aula, que é a base de trocas. E falamos que quando o aluno começa a pensar em mudar de lado, ir lá para o outro lado, aí é importante, para não ficar com o pé torto, fazer pivô no segundo pé. 1, 2, 3, na nossa contagem do passinho. Mas vamos começar pela troca de peso, ou pela passagem de peso. 7, 8, passa o peso e abre. Abre e faz pivô para chegar lá do outro lado. Essa foi a nossa base estrutural número 4 na segunda aula. Importante lembrar que aqui devemos fazer os pivôs no pé de base para não ficarmos com os pés tortos. E assim finalizamos a aula número 2. Vamos agora para a aula número 3. Na aula 3 começamos a ver os giros, porque, como dissemos durante as aulas, quando nós já estabelecemos para os alunos a percepção ou a possibilidade de fazer essa movimentação que permite a troca, aí colocamos os alunos neste posicionamento, de frente, deslocados, ele um pouquinho para a esquerda, ela um pouquinho para a direita, ele começa com a direita livre, ela com a esquerda, passam o peso e vamos primeiro treinar as trocas de lugar, fazendo os pivôs, essa base que é a base de trocas, justamente para fazer os giros. Aí, vimos o nosso primeiro giro. Dissemos que para os alunos que estão começando, às vezes é mais interessante deixar a mão esquerda dele invertida em relação à conexão, para evitar que de repente ele, por insegurança, prenda a mão dela e torça o punho dela. Então, passa o peso e vai para as trocas de lugar. Esse é o primeiro giro, chuveirinho. Na segunda passagem, indo para o fechamento, como fizemos lá na aula. Aula número 4, nós vimos o giro número 2. Giro do conduzido, da pessoa conduzida, giro do par, com bloqueio escapular. Utilizamos a mesma estrutura do chuveirinho, só que em vez de subir as duas mãos, nós fizemos conexão unilateral correspondente, subimos, fizemos um bloqueio na escápula, na segunda passagem fomos para o fechamento. Esse foi o giro número 2, giro do conduzido, da pessoa conduzida com bloqueio escapular. Na próxima aula, que é a quinta, nós vimos então o giro 3, que é o giro do conduzido com chave de braço. Que ficou assim, mesma estratégia, passa o peso, só que neste caso a mão vem para baixo e para a parte lombar dela. E na passagem fazemos o fechamento. Esse foi o giro número 3 do conduzido com chave de braço. Chamamos atenção durante os giros para que nós, desde cedo, mantenhamos os alunos atentos aos braços que sobram, que não estão em conexão, porque é natural. As mãos que estão em conexão, os braços naturalmente vão ficar na altura da cintura. E o outro tende a ficar assim. Chamamos atenção para que mantenham os braços ligados sempre na altura da cintura, com as mãos na altura da cintura, porque é aqui que a gente vai utilizar, ok? E aí vamos para a aula 5 e o giro 4, que é o giro da pessoa conduzida com fechamento. Bom, já estamos fazendo, na verdade, toda vez que a gente vai para o fechamento, é esse giro 5. Chamamos atenção para o fato de que os alunos, no início do aprendizado, também tendem a abraçar, em vez de abraçar indo para o par, eles tendem a abraçar pisando atrás, né? Criando uma contradição aqui, algo que é contraditório ao objetivo. Chamar a atenção do aluno que, quando se está em bases abertas, não é que se deve pisar atrás. Depende, pode ser atrás, pode ser para frente, pode ser do lado, depende do objetivo. Então, uma dança mais objetiva fica mais interessante e ocupa menos espaço também. E assim foi a aula número
6 com o giro 4, giro do conduzido com fechamento. Muito bem, chegamos à aula número 7. E aí entramos nos giros do condutor. Até agora os giros aconteceram, lembrando, aconteceram em duas linhas paralelas, a linha do condutor e a linha da pessoa conduzida. Agora nós vamos começar a cruzar essas linhas e a dança começa a ganhar outros contornos, fica mais circular, fica mais arredondada, não é? Então, em vez de eu me direcionar ida e volta só nesta linha e ela na linha dela, eu vou passar pela mesma linha dos giros anteriores e vou cruzar para fazer então o meu giro. E por que que o primeiro giro é com a mão por cima? Porque a mão já está lá em cima, o aluno já fez alguns movimentos com essa dinâmica, então para ele é mais fácil, ok? Ficou assim, ó, peso, 1, 2, 3, 1, 2, 3, na sequência, vamos para o fechamento e para o passo básico. Esse foi o giro do condutor com mão alta, o giro 5. Na aula 8 vimos o giro 6 do condutor com a mão passando pela cintura dele. Agora sim, ele já entendeu o caminho do giro dele, por onde ele vai girar nos giros básicos. Então agora é só introduzir a alteração da orientação do braço. Então ficou assim, após um giro dela, ele abaixa a mão e pelo mesmo caminho faz o giro dele e volta para o fechamento. Lembrando que neste caso, quando ele põe a mão na cintura, é mais natural que a retomada seja com a palma para baixo e para trás, porque já está nessa posição quando ele coloca a mão na cintura, então é mais fácil conectar aqui do que virar aqui, tá? Mas se o aluno virar aqui e estiver confortável, não tem problema. Lembre-se de nunca dizer para o aluno, está errado. Não, não é que está errado, é só um outro jeito de fazer o que você pediu para ele e a gente deve incentivar todos os acertos em vez de apontar as pequenas diferenças de execução dos alunos, tá bom? Vamos para a próxima aula? Na próxima aula, que agora é a aula 9, nós vimos o giro do conduzido em conexão unilateral cruzada. Muito bem, e saída 1. Bom, conexão cruzada. Mas para acontecer a conexão cruzada, nós vamos nos utilizar daquele giro anterior. Quando ele gira e deixa a mão na cintura, notem, por um breve momento ele está sem conexão nenhuma, é aqui que ele vai trocar a mão. Pronto, começaram os giros de conexão cruzada, que é o giro dela, ele abaixa a mão e destroca a mão por trás e vai para o fechamento. Lembrando que na hora que ele destroca a mão por trás, ele deve abaixar os braços para não oferecer risco de contato com os cotovelos com o par. Ele abaixa a mão, destroca a mão e segue pedindo o giro dela e indo para o fechamento. Esse foi o primeiro giro de conexão cruzada com a saída 1. No segundo giro de conexão cruzada com a saída 2, que veio lá na aula 10, nós fizemos o duplo enlace. Vamos ver como é? Começamos aqui. Peso, troca de lugar buscando a outra mão e busca esse enlace. Vamos fazer esse por outro ângulo. Peso, conecto a outra mão e busco o alto enlace. Neste passo é importante que o condutor traga a mão esquerda dele com a mão direita dela, com a mão esquerda dela, porque está cruzada, bem na linha do ombro direito dele, para ela não pensar que é para girar. Se ele traz esse movimento para cá, ela pode pensar que é para girar. Então ele precisa trazer bem na linha do ombro dele para poder chegar do outro lado, tá? Então, repetindo. E daqui para voltar para o abraço normal, é só soltar as mãos e voltar para a conexão normal de abraço. Ok? Essa foi a aula 10 e o giro 8. Na aula 11 nós vimos o giro 9, giro da pessoa conduzida em conexão também unilateral cruzada e saída 3, em giro 360 graus. Aqui estaremos treinando a habilidade delas girarem no lugar, fazerem este giro. Isso vai ser importante para os giros duplos que virão no futuro, tá bom? Então ficou assim, ó. Peso, troca de lugar, marca no lugar, pede um giro para ela no lugar e já vai para o abraço.
Então, essa foi a saída 3 dos giros de conexão cruzada. Na aula 12 vimos o giro 10, que é o giro da pessoa conduzida em conexão unilateral cruzada e saída 4. Aqui tem uma diferença bem bacana. Ele vai para o alto enlace e para o abraço trocado. Por que abraço trocado? Porque até agora a gente aprendeu a abraçar com o braço direito, né? Agora o abraço vai ser retomado com o braço esquerdo, por isso que a gente chamou de abraço trocado. Ficando assim, conexão cruzada, passa o peso, troca de lugar, buscando o abraço e o alto enlace. E aí chegamos nesse abraço aqui bem gostoso para um shot, não é? Foi o que a gente viu. Por outro ângulo, passo número 10, que é o giro, conexão cruzada, alto enlace e abraço trocado. Chamamos atenção para a necessidade de pedir para os alunos, na hora de ir para o abraço trocado, ir com a direita por trás, para ficar perto dela, ir com a direita por trás, buscando o abraço. Porque se ele for com a direita para trás, ele vai para longe dela. Se ele for com a direita por trás, ele vai para perto dela, e isso é importante neste movimento. Vamos para a aula número 13 agora? Na aula 13, nós vimos a primeira variação de base estrutural da base estrutural 2, que é a base à frente e atrás. Nós aprendemos o repique e chamamos atenção para o fato de que o repique consiste, além do recurso de dança, consiste em um recurso de correção da retomada da base rítmica, a retomada da conciliação do passo com a base rítmica. Então, considerando que o aluno esteja, por exemplo, com o tempo forte na ponta, ele estaria assim, ó, forte, fraco, forte, fraco. Então, o zabumba estaria tocando aqui, ó, tu, tum, tum, tu, tum, tum, tu. Como é que corrige isso? Tum, tum, tu, tum, tum, tu, tum, tum, tu. Ou seja, conciliamos fazendo o repique, que é a repetição do pé esquerdo dele, pé direito dela, lá na frente para ele, atrás para ela, tá bom? Lembrem-se sempre do repique. Quando o aluno estiver fora dessa conciliação, fala para ele, olha o repique, ele já vai saber do que se trata, porque você já terá trabalhado na aula. Na aula 14 falamos da segunda variação de base estrutural, da base estrutural número 2, que é o vai e vem, que é a base à frente e atrás, e chamamos essa variação de base de vai e vem, porque nada mais é do que a esquerda vai e volta, não é? Para a direita poder fazer o passinho dela. Me refiro à esquerda dele. Vai, vem. Eu fazendo isso 2 vezes, eu estou mudando o lado no qual o break vai acontecer na conciliação com a música. Então, por exemplo, digamos que o break na música aconteça aqui, ó. 1, 2, 3, brecou. Seria eu que iria fazer o enfeite aqui da perna, por exemplo. Então, se isso acontece, eu propondo para ela o vai e vem, isso gera uma conciliação. O próximo break provavelmente vai acontecer comigo voltando de perna esquerda para o meio e ela de perna direita. Essa foi a segunda variação de base estrutural número 2, que é o vai e vem, que concilia o lado no qual o break vai acontecer. Ou ele voltando de direita ou ele voltando de esquerda. Lembrando que voltando de esquerda vai ser melhor porque o enfeite cai para ela fazer. É nesta situação, nesta condição, que ela faz o enfeite da elevação da perna, que ela faz o elevador, por exemplo. Aí chegamos na aula 15 e aprendemos o adorno 1, que é justamente o desenho da perna esquerda dela subindo em relação à perna direita dele. Por este ângulo ficou assim, ó. Peso, passo básico, supondo que vai acontecer um break agora, e brecou, subiu, desceu, 1, 2, 3. Chamamos a atenção aqui para que os meninos não deixem a perna direita afastada, à frente, porque isso vai fazer com que ela fique com a perna esquerda dela também afastada numa posição desconfortável e não muito esteticamente interessante. Então, ele juntar sempre a perna direita dele faz com que ela tenha uma base mais estável e uma estética melhor na execução deste movimento. Esse foi o primeiro adorno.
Na aula 16 nós fizemos revisões e ligações, não tivemos um assunto novo e sempre que isso acontece, lembre-se que a aula tem que ser bastante interessante do ponto de vista de ligações criativas, as revisões necessárias, enfim, bastante animada porque não tem a inserção de assunto novo. Finalizamos o primeiro ciclo, 16 aulas do nosso primeiro ano da capacitação profissional em forró.